Oi, gente, oi, meu povo, tudo bom com vocês? Tá começando mais um vídeo no canal. Gente, hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês, contando um pouco da minha história, um pouco das coisas, né, que acarretaram pra mim vir aqui começar a gravar pra vocês, né? O que que aconteceu, né, pra mim começar a gravar. Então, me chamo Mayara Henke, para quem não sabe, mas meu nome inteiro é Emily Mayara Henke. Sou nascida em São Paulo, capital. Hoje, atualmente, tenho 25 anos. Comecei a gravar tem uns 6 meses, mais ou menos, que eu comecei a gravar. Comecei a gravar de um formato de vídeo diferente, assim, um formato de vídeo motivacional, né, até então. E há mais ou menos uma semana atrás eu comecei a gravar vídeos, intitulei, né, uma playlist de Diário do Emagrecer. E eu queria contar pra vocês o porquê. E antes, gente, se eu me perder aqui um pouquinho, vocês não liguem, que é um pouco nervosismo, tá? Então, eu comecei a gravar, acho que mais ou menos uma semana atrás, e não contei pra vocês o que estava acontecendo, o porquê que eu comecei a gravar, né, nessa forma. Há um tempo atrás, uns anos atrás, eu tinha mais ou menos 16 anos, mais ou menos. E todo adolescente com 16 anos tem aqueles monte de pensamentos, né? Ah, porque disso, porque daquilo, porque eu sou assim, porque eu sou assado, porque, né, eu sou... acho que todo mundo se passa por essa fase e se intitula dessa forma. E eu, né, como não sou diferente de ninguém, gente, nossa, eu era muito assim, eu me rotulava demais, eu colocava assim, nossa, eu sou muito gorda, nossa, eu sou muito grande. Eu sempre fui realmente diferente de muitas meninas que estavam ali no meu meio, porque eu tenho o biotipo grande, né? Só que até então eu não era gorda, né? Não tinha engordado nem nada, mas também pra mim, assim, hoje pra mim isso é indiferente. Mas naquele tempo era muito ruim. Eu via e chegava isso como uma forma muito ruim. E com isso foi acarretando outros problemas psicológicos, como a depressão que eu tive. Com 16 anos mais ou menos, eu comecei a ficar depressiva. Comecei a faltar na escola, comecei a parar de ir pra escola. Queria só ficar trancada dentro do quarto, não queria sair. Era assim uma coisa bem assim chata, bem ruim, né? E aí, com 16 anos, eu estava pesando, acho que 106 quilos. 106 quilos, eu acho que foi o máximo que eu cheguei com 16 anos. Então, pra mim, aquilo era uma coisa, assim, horrível que estava acontecendo comigo. E com 17 anos, gente, eu, assim, tava depressiva, mas era aquela depressão que eu escondia das pessoas. Até então, comecei a fazer judô, a arte marcial do judô. E com isso ele melhorou muito, ele me ajudou muito, eu consegui emagrecer, porém o meu psicológico ainda era aquele psicológico afetado de não me aceitar de como eu era, né? Emagreci muito, consegui assim, um período que eu fiquei, acho que 2 anos mais ou menos, eu fiquei assim, bem estabilizada, né, por aquele tempo. Quem já teve depressão sabe que é uma coisa, é uma luta diária, que hoje você tá bem, amanhã às vezes acontece uma situação ruim na sua vida, que talvez você não consegue sair daquilo, né? Muitas pessoas passam por isso, eu ainda passo por isso, mas assim, graças a Deus, hoje eu tenho assim uma forma totalmente diferente de antes. Hoje eu me sinto mais forte para passar por isso, né? E graças a Deus não tenho tido mais, né? Não tenho tido mais depressão como antes, né? E aí, gente, com 19 anos mais ou menos, eu saí do judô e vim embora pra Rolândia. Eu morava em Bandeirantes, Paraná. Vim pra Rolândia porque não tinha serviço na cidade onde eu trabalhava. Assim, tinha, né? Mas não era aquela do que eu queria trabalhar, né? Eu também queria, desde os meus 13 anos, sempre queria ter minha casa, trabalhar, ser independente, essa coisa, né? Eu acho que a maioria dos adolescentes tem, né? Principalmente as meninas. E aí vim, gente, pra cá, consegui serviço e tudo mais. Só que não voltei nas mesmas atividades físicas que eu tinha.
Então, aquele meu peso começou a voltar, voltar, voltar. E assim, o meu psicológico, eu não conseguia trabalhar meu psicológico, não conseguia fortalecer meu psicológico, como hoje, né? E aí acabou acontecendo que eu voltei a ter depressão novamente por causa de peso, por causa de quem eu era, porque eu era muito grande, aquela baboseira toda, né? E há uns dias atrás, eu comecei a passar mal novamente, porque eu tenho um problema respiratório. E aí eu comecei a engordar novamente, né? Mas tudo assim realmente foi porque eu comecei a fazer uma dieta, né? Comecei a fazer uma reeducação alimentar, emagreci muito, gente. Emagreci 17 quilos em 2 meses, para vocês terem uma noção. Foi muito assim, dieta, eu tava trabalhando. E um detalhe também, eu estava trabalhando, isso eu não tinha falado, eu estava trabalhando, então meu corpo estava super ativo, então assim, eu estava trabalhando, estudando, então eu fazia tudo de bicicleta, então assim, é uma coisa assim que o corpo tá ativo, então você consegue manter ele, teu peso e tudo mais. E o que aconteceu? Muitas pessoas vão se identificar com isso, acredito, viu? Eu perdi o trabalho, né? Não tinha realmente como eu, como trabalhava de cuidadora, não tinha como eu permanecer no serviço, porque aconteceu, né, uma fatalidade no meu serviço, e aí fiquei sem trabalho, e nisso entrou essa época do corona, né? E antes de entrar essa época, gente, eu tinha feito a medida de peso, eu tinha perdido 17 quilos. Eu comecei a fazer a caminhada, foi dia 29 de novembro, mas eu já estava fazendo a reeducação alimentar, então se dizer que o meu corpo já estava assim, né, naquele processo. E aí, quando foi dia 29 de novembro, eu comecei a fazer a caminhada. Quando eu fui me pesar, no final, acho que dia 25 de fevereiro, mais ou menos, eu já estava pesando 3 meses, né, gente? Não 2 meses, 3 meses. Mas, assim, que de reeducação alimentar tem um pouquinho mais. Mas, assim, de caminhada, acho que tem 3 meses. Eu coloco 2 meses porque eu fiz caminhada, não fazia todos os dias. Então, se dizer assim, que com os dias que eu fui contando, deu 2 meses, né? Que eu fiz caminhada. Eu não fazia todos os dias. Tinha semana que eu fazia 3 dias, tinha semana que eu fazia semana inteira e assim ia. E aí entrou a época do corona, parei, né? Começou a dar aquelas crises de ansiedade, que eu acho que muita gente tem isso. Começou a me dar crise de ansiedade, eu comecei a ficar ruim mesmo, fiquei muito mal. E eu comia assim sem ter vontade de comer, gente. Aquela coisa assim, horrível, né? E aí, quando foi esses dias atrás, fui me pesar novamente, com muito problema, eu acho que de triglicéridos, essas coisas assim, lá nas alturas, né? E eu nunca fui uma pessoa doente relacionada assim, sempre fui gordinha, mas nunca tive problema nenhum com isso. E acabei começando a ter problema com isso e a ter problema com o meu peso também. Então aí eu decidi, gente, fazer agora os vídeos, né? Mas os vídeos, gente, foi mais para assim, para me incentivar a incentivar outras pessoas também. Porque no meu caso, eu assim, eu era muito assim, conseguia emagrecer um tempo, mas parava. E era nisso, eu engordo, emagreço 17 quilos, emagrece 17 quilos e engorda o dobro. E assim, nessa montanha russa, nessa efeito sanfona que não dá pra ficar, né, gente? E aí foi aonde eu comecei a gravar o Diário do Emagrecer, né? Eu vou deixar linkado o primeiro vídeo aqui para vocês verem. Desse vídeo vai ter outros vídeos, é que eu queria vir aqui explicar para vocês o porquê, né? E se vocês gostarem desse formato de vídeo, explicando e tudo mais, eu vou trazer outros vídeos para você também, questão de depressão, de essas outras coisas que eu sei que também no emagrecimento a gente precisa trabalhar o nosso psicológico para a gente também conseguir emagrecer o nosso corpo. O nosso psicológico ele tem que ser tratado antes do nosso corpo. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem do vídeo, né? Desculpa um pouco o nervosismo, que às vezes eu fico assim meio acelerada para falar, mas deixe o seu like, se inscreva no canal, né? Espero que vocês, né, comentem, compartilhem aí. E é isso, gente. Fique com Deus e até a próxima.